Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana de estudos, mais uma semana abençoada. E nessa segunda-feira, nós vamos dar início à nossa aula colocando o cabeçalho no nosso caderninho. EMEF, professora Georgina de Alencar Lima, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Seu nome completo, professora Rafaela. Agora, nossa rotina do dia. Nós vamos utilizar, crianças, o livrinho Currículo em Ação, Ler e Escrever, onde nós estamos realizando, a sequência didática ortografia. Hoje nós vamos dar continuidade, realizando a atividade 2C, na página 19. Iremos falar ainda sobre verbos e substantivos. E também vamos fazer uso do livrinho Currículo em Ação, agora o EMAI, na página 20, atividade A2.5. Nós vamos falar de população, de ordens, de classes e vamos até realizar uma pesquisa. Será muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, aproveitem a aula, assistam várias vezes se necessário e o professor está aqui à disposição. Crianças, a nossa atividade de matemática do dia será realizada no livro Currículo em Ação, EMAI. Vamos abri-lo na página 20, atividade 2.5 e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 10 de maio do mês 5. Observe na tabela os dados relativos à população de 10 municípios do estado de São Paulo, de acordo com as estimativas do IBGE para 1º de julho de 2019. Então, vamos lá. Aqui, na primeira coluna, nós temos o nome das cidades e, na segunda coluna, estimativa da população para 2019. A cidade de São Paulo. A estimativa é que tenha 12.176.866 habitantes. Guarulhos, 1.365.899 habitantes. Campinas, 1.197.097 habitantes. Águas da Prata, 8.180 habitantes. Avaré, 90.655 habitantes. Bauru, 376.818 habitantes. Borá, 837 habitantes apenas. Capela do Alto, 20.706 habitantes. Fernandópolis, 69.116 habitantes. Itanhaém, 101.816 habitantes. Leia quais são as populações de Guarulhos, Bauru e Fernandópolis. Então, nós vamos voltar agora só nessas três. A primeira que está pedindo aqui é Guarulhos. A professora vai até grifar para a gente não se confundir. Em Guarulhos, a estimativa é que a população seja de 1.365.899 habitantes. Bauru, a estimativa é de 376.818 habitantes. E Fernandópolis, estima-se que
A população será de 69.116 habitantes. Então, já fizemos aí, né, a leitura. B. Escreva por extenso o número de habitantes de Itanhaém. Então, crianças, escrever por extenso, nós já sabemos que é escrever, né, como eu pronuncio o nome do número. Vamos confirmar aqui, primeiramente, qual é a população dessa cidade. Nós temos aqui 101.816 habitantes. Então, já vou até marcar aqui para vocês a população e na frente vocês vão escrever por extenso, escrever como eu leio esse número, prestando muita atenção. C. Quantas ordens tem o número que indica a população de São Paulo? E quantas são as classes? Como você lê esse número? Escreva-o por extenso. Então, vamos devagar, são várias, né? Várias coisas que está pedindo aqui nessa questão. Primeiramente, quantas ordens? Aqui. Depois, quantas classes? E escrevê-lo por extenso. Vamos lembrar que cada algarismo que compõe o número é uma ordem. Então, vamos lá. Quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens, né? Então, vocês vão escrever. Agora, as classes. Vocês se lembram quando a Pro explicou que a cada 3 algarismos se forma uma classe. Então, uma classe, 2. Mesmo que aqui não tenha 3, no 12, ainda é uma classe. Porque já passou, né, do limite naquela tabelinha que a gente sempre usa. Então, nós já sabemos o total de classe e de ordens. E escrevê-lo por extenso. Então, a Pro vai colocar aqui novamente o número. População de São Paulo, 12.176.866 habitantes. Vocês coloquem tantas ordens, tantas classes e na frente escrevam o nome desse número. D. Qual dessas cidades tem a população mais próxima de 100 mil? Então, não importa se é um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Qual que vai chegar mais perto de 100 mil? Olha lá, analise de um por um, né? 100 mil. Qual será? Aí é com vocês, crianças. Tá muito fácil. E. Pesquise sobre a estimativa populacional da capital de nosso país para 2019 e compare com a estimativa para a cidade de São Paulo. Em qual dessas duas cidades vivem mais pessoas? Então, vocês terão que fazer uma pesquisa, né? Peguem o celular de vocês, entrem no Google, né? E coloquem lá. Estimativa populacional para a capital do nosso país, que é Brasília. Então, estimativa populacional de Brasília em 2019. Depois, estimativa populacional para a cidade. Não se confundam com o estado, tá bom? Para a cidade de São Paulo em 2019. Em qual dessas duas cidades vivem mais pessoas? Então, depois que eu já sei a população de Brasília, a estimativa, e a estimativa da população de São Paulo, eu vou fazer um comparativo para ver qual das duas cidades tem mais habitantes. E vou escrever aqui. E essa é a nossa atividade de hoje. Vamos agora à nossa atividade de língua portuguesa do dia, que será realizada no livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. Nossa atividade está na página 19. Lembrando, né, crianças, que nós estamos realizando a sequência didática ortografia e hoje será realizada a atividade 2C, observando as diferenças. Vamos colocar a data de hoje é dia 10/5.
Vamos à atividade. 1. No quadro abaixo, vocês encontrarão palavras retiradas do poema 5, que acabamos de ler, como também do texto A Bruxa e o Caldeirão. Lendo as palavras do quadro, nota-se que elas têm diferenças na escrita. Na primeira coluna, as palavras terminam com U e na segunda com L. Essas palavras possuem sons semelhantes, que podem causar confusão na hora de escrevê-las. Então, nós temos duas colunas, coluna 1, coluna 2. Na coluna 1, nós temos palavras, né, do textinho A Bruxa e o Caldeirão, que a professora realizou a leitura. E elas terminam todas com a letrinha U. Na coluna 2, né, é o texto da nossa aula anterior, né, que foi o texto 5, e as palavrinhas terminam com L. Agora, converse com os colegas sobre as palavras acima e, com o apoio da professora, elaborem um cartaz com uma dica ortográfica para o uso do L e do U nessas situações. E no seu dia a dia, façam uso deste cartaz para auxiliá-los, tanto você como a turma, a usar corretamente as palavras. Vamos lá então, crianças. Como nós não conseguiremos agora fazer esse cartaz, né, devido às aulas serem online e tudo mais, coloquem no caderninho de língua portuguesa de vocês o nome da sequência, o nome da atividade, questão A, né, A, e vamos montar essa dica ortográfica no nosso caderninho. Se voltarmos, né, às aulas presenciais, aí sim vamos elaborar um cartaz. E qual dica nós podemos dar? Vocês se lembram? Quando a professora leu esse textinho para vocês, A Bruxa e o Caldeirão, ela falou, né, que os verbos no passado terminam com U, né? Deixa eu até grifar as palavras que aparecem. Decidiu, aparece, verificou, perguntou e mirou, são as palavras aqui do nosso quadro. E no poema, né, vamos localizar também, nós temos a palavra sal, mortal, real e postal, né, que aqui apareceu erradinha, mas que nós já consertamos. Então, crianças, a dica é essa, né? Que verbos no passado são terminados em U, enquanto que os substantivos que dão nome, né, às coisas e às pessoas, nós usamos o L no final. B. Aproveite para anotar também o quadro abaixo em um cartaz. É mais uma curiosidade. Então, também não conseguiremos, né, anotar em um cartaz, mas vamos fazer aqui juntos a leitura. Esta língua. Estas descobertas certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras com L e U. Mas nem todos. Veja, mal com L e mal com U. Nós temos dessas duas formas, né? Para não errar, é bom decorar. Se for o contrário de bom, então o contrário de bom é mal com U. Se for o contrário de bem, eu uso o mal com L. Veja, ela passou mal. Né? Se fosse o contrário, nós colocaríamos ela passou bem. Ele se comportou mal. Né? Ele se comportou bem. Aquele menino é mau. Aquele menino é bom. Ele era um mau estudante.
ele era um bom estudante. Então, temos aí essas diquinhas também. Esse não precisa estar anotando no caderno, mas a A sim. Tá ok, crianças? No final, lembre-se de tirar uma fotinha e encaminhar para a professora.